Então, eu acho que cabe a mim, né, apresentar iniciar, né, o evento. A gente vai, eu vou falar um pouquinho, e depois a gente vai passar a palavra para os outros palestrantes. Mas, em primeiro lugar, eu queria, em nome do comitê, dar boas-vindas a todos, né, todos que conseguiram, né, se desvencilhar das suas tarefas e estar com a gente aqui agora, né, no meio do horário de trabalho, mas a intenção é justamente essa, que a gente possa fazer parte do dia a dia, né, das pessoas aqui do hospital e das pessoas interessadas. A gente hoje vai, a gente tem esse tema, né, que a gente resolveu enfocar, que é da privacidade, da confidencialidade, que é super importante no dia a dia, né, da clínica. E agora, né, durante esse período de pandemia, né, cada vez mais isso tá presente, né. Mas antes eu queria falar algumas coisas, assim, né, que para marcar realmente esse momento, porque esse evento, né, na verdade, o Comitê de Bioética tinha planejado um evento lá em março, né, que era inclusive sobre um outro tema, sobre direitos dos pacientes, e 2 semanas antes do nosso evento, Porto Alegre, né, começou na transmissão comunitária, e a gente teve que cancelar os eventos, e a gente demorou, então, esse tempo para conseguir se organizar e fazer o nosso primeiro webinar, né. Esse evento ele está acontecendo num momento muito especial para o nosso comitê. A gente agora, na verdade, ao longo deste ano, a gente tem várias datas assim, né, que marcam o início dos trabalhos do nosso comitê, né. O nosso comitê ele começou lá em 2018, então a gente está fazendo 2 anos esse ano, tá? Em abril a gente fez 2 anos da nossa, realmente né, do início das reuniões. Em junho, a gente fez 2 anos da nossa primeira consultoria, né, em bioética clínica. E agora, em setembro, a gente vai comemorar 2 anos daquele evento de apresentação do comitê à comunidade hospitalar, né, que foi, então, assim, a nossa largada oficial, assim, junto ao hospital, e que teve aquele bate-papo, assim, aquela palestra do professor Goldin. Então, foi em setembro de 2018. Então, a gente está 2 anos, né, de trabalho, e a gente está realmente muito feliz, assim, porque foram 2 anos de desenvolvimento mesmo, né, de desenvolvimento em termos de estudo, em termos de integração da equipe, né, a gente tem novos membros também. A gente está consolidando, né, acho que até uma identidade do comitê, assim, inclusive agora temos uma identidade visual, né, que a gente está inaugurando agora, e o comitê está se configurando, né, com as suas características, assim, né, realmente compondo a sua identidade. A gente faz parte de uma rede nacional de comitês de bioética, em que a gente tem contato com pessoas de vários comitês ao redor do país, assim. Estamos fazendo parte de uma equipe que vai ajudar a escrever um primeiro manual, né, tipo, um manual para comitês de bioética no Brasil, assim. E a gente vai entrar nesse livro justamente com a nossa experiência, assim, de comitê de bioética em hospital materno-infantil, que atende populações vulneráveis, né, vítimas de violência, bem com a nossa, né, com a missão do hospital, assim, que é um diferencial, assim, que a gente tem visto. Então, a gente tem muito a comemorar, né, e a gente queria compartilhar com vocês, assim, isso. A ideia é que porque esse é um primeiro, né, então, seminário online, assim, mas a gente quer tentar manter uma regularidade, assim como a gente o ano passado manteve regularidade, né, de eventos.
eu queria dizer para vocês que quem tiver interesse em certificados, tá? A gente combinou com a equipe da ACEP que a gente pode fornecer certificados, daí o pessoal manda, então, pelo e-mail a solicitação com nome completo e CPF para ter os certificados, tá? Eu vou pedir também que, enquanto estivesse apresentando, né, o material, que todo mundo mantenha seus microfones fechados, tá? Dizer que esse evento ele está sendo gravado, então cuidado com o que vocês vão dizer. E que quando forem fazer algum tipo de pergunta, né, lembrem de manter, de não revelar dados sigilosos, né, de casos ou de pacientes, tá? Né, na verdade, o foco do nosso trabalho é esse, mas a ideia é que a gente possa sempre proteger os dados, né, de clínicos. As perguntas a gente vai deixar para o final, tá? Através do chat e também depois pessoalmente, assim, né, pelo vídeo, tá? E a gente vai organizar a nossa fala da seguinte forma, né? Eu vou fazer uma pequena introdução sobre a bioética em si, sobre os referenciais teóricos que a gente usa no nosso comitê. Depois a Jane vai falar vai trazer alguns exemplos clínicos. O Rainer vai falar sobre autonomia e capacidade civil, e eu vou encerrar com as questões mais teóricas e referenciais relativos à privacidade e confidencialidade especificamente, tá? Então, a gente está contente também com o nosso logo, né, que saiu há pouco, né, que a gente... então, eu queria também colocar, né, a composição do comitê, e aí o pessoal vai se manifestando à medida que eu for falando o nome, tá? Então, a Jane, que é psicóloga e que também vai ser uma das palestrantes, né? Eu. A Aline Weiss, pediatra, neonatologista, que também é do NIR. Isso. O Guilherme Verdun Silveira Neto, que é enfermeiro na UTI pediátrica. Tá aí o Guilherme? O Guilherme estava com umas situações de atendimento e ia entrar depois. Tá. O Jorge Teles, gineco-obstetra, preceptor da medicina fetal. O Jorge está aí? Estava. Maria Isabel Bittencourt, gineco-obstetra e também do NIR. A Maria da Graça Alexandre, que é fisioterapeuta e também é do Comitê de Ética em Pesquisa. E o Rainer Grigolo, que é o advogado, né, e é um membro externo, né, do nosso comitê, e também vai ser palestrante hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, a bioética, ela é um campo, vocês estão vendo direitinho? Então vamos pedir para a Rosane, que eu acho que ela compartilhou a tela dela. A Rosane Feio. Agora sim. Agora estamos enxergando a Ana de novo. Tá bom. Estão enxergando o meu slide, né? Não, Compartilha de novo a tua tela, Ana. Tá. Agora sim, Ana. Deu? Deu. Tá.
Então, assim, a bioética é um campo, né, muito amplo, mas a bioética clínica é justamente o campo da bioética que vai refletir sobre as ações dos profissionais de saúde, né, na sua prática clínica, para nos ajudar, então, a tomar decisões que sejam eticamente adequadas, levando em conta tanto a responsabilidade dos profissionais e das instituições, né, e é muito frequente que as pessoas confundam bioética ou bioética clínica, né, o comitê de bioética, com ética profissional ou comitê de ética, né, profissional. Na verdade, a ética profissional ela é um dos elementos que a gente vai usar para fazer essa reflexão, mas o comitê de bioética ele tem uma outra função, né? Ele é mais no sentido de ajudar nas decisões clínicas e o comitê de ética profissional, que regulamenta, então, as normas éticas de cada categoria, né, profissional, é uma outra coisa, tá? Só para deixar claro. A gente usa, né, quando a gente está trabalhando, né, o nosso referencial teórico, ele vem muito embasado com o referencial do professor Goldin, né, que é o nosso de uma certa forma, padrinho até do nosso comitê e é o nosso orientador, né, no sentido de é com quem a gente está fazendo a nossa formação como consultoras, né, em que ele tem, né, uma linha que ele considera, então, a bioética como uma reflexão complexa, compartilhada e interdisciplinar sobre as adequações sobre a adequação das ações que envolvem a vida e o viver. Essa frase, ela parece simples, mas ela, né, envolve vários conceitos ali, né, mas no sentido de que a gente vai estar sempre trabalhando em questões que envolvem múltiplos aspectos, né, que essa decisão, ela precisa ser compartilhada, né, e com vários profissionais, vários agentes dentro né, da resolução do problema, e que vai envolver diferentes disciplinas, né, a gente não tem como trabalhar com um problema complexo, que envolve múltiplos aspectos, sem ter uma equipe, né, e pessoas que tenham diferentes olhares e diferentes formações, né. Então, a ideia é que sempre, e por isso o comitê, ele é multidisciplinar, né, ele é para ter essas diferentes visões. E as ações em que a gente vai estar focado, né, no nosso caso vão ser as ações de saúde, que envolvem a vida no sentido biológico, e o viver no sentido biográfico, mais ligado à questão da qualidade de vida, né, e a gente vai ver que em muitas situações essa diferenciação, ela é bem útil, né, na hora de refletir. A bioética vista como campo interdisciplinar, então, né, que é o que traz, né, essa linha teórica da bioética complexa que o Goldin ele, na verdade, ele criou, né, é um referencial criado por ele, e que ultimamente tem sido, né, internacionalmente reconhecido já. A gente vai ter os aspectos éticos como sempre presentes, né, em termos de reflexão, os aspectos morais, legais, sociais, biológicos, assistenciais, profissionais, todos esses aspectos que vão estar em determinada situação, né? Então, quanto mais pessoas, quanto mais profissionais com formações diferentes, né, e que consigam dialogar de forma respeitosa, né, dentro de um campo interdisciplinar, melhor, né, melhor entendimento a gente vai ter. Claro que, às vezes, chegar num consenso, quando a gente tem diferentes olhares, ele é mais difícil, mas a gente consegue adequar melhor, né, as decisões. Eu trouxe também aqui, né, nesse slide, para quem quiser, tá? O Goldin, ele tem um artigo que é bem tradicional, assim, né, que é de 2006, onde ele coloca essas ideias dele,
que se chama Bioética, Origens e Complexidade. E ele agora, né, se adequando também aos novos tempos, ele tem um canal no YouTube, tá? Então, ele tem também uma aula no YouTube, no canal dele, em que ele fala sobre... tem uma aula que é a Introdução à Bioética Complexa, que é muito boa, que é esse endereço que eu botei aqui, tá? E depois ele tem algumas aulas que ele está fazendo, que é sobre cada referencial teórico que ele utiliza, ele está esmiuçando cada referencial teórico, né? Então, para quem tiver interesse, assim, vale a pena ir lá no canal do professor. Aqui é só para mostrar um pouco o diagrama, né, desse modo de pensar, né, os problemas bioéticos que o Goldin usa, tá? Em que a gente vai estar sempre pensando em cima de fatos concretos, fatos reais, né? Não adianta a gente ficar fazendo elucubrações sobre situações hipotéticas, porque não funciona, né? A gente nunca chega a lugar nenhum. Mas quando a gente tem um fato concreto que gera um problema bioético, e ele prefere usar o nome problema ao invés de dilema, porque em geral não são... O dilema envolve duas questões em conflito, e o problema, ele em geral envolve mais questões. E quando a gente vê, né, os problemas que nos chegam, eles em geral têm mais questões ou mais aspectos conflituantes, né, do que apenas dois, né? Então a gente usa um problema, em que a gente vai, então, pensar nas alternativas, nas consequências, para poder fazer a tomada de decisão, né? E a gente vai usar, então, referencial teórico e repertório de casos para nos ajudar a fazer esse raciocínio. Depois a gente vai ver um pouquinho, né, rapidamente. Isso aqui é mais para vocês verem que a gente, né, usa esse referencial, tá? E hoje, então, a gente vai focar na privacidade e confidencialidade, né, que é um dos problemas bioéticos, um dos temas comuns, né, em bioética, e que nos traz, né, muito frequentemente essas dúvidas, né, de como que a gente deve agir em relação às informações, dados e imagens dos pacientes. E agora, cada vez mais, né, com o mundo informatizado, né, isso cada vez mais presente, a gente vai ter que estar sempre atento, né? Então, eu vou passar a palavra para a Jane,